Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Luiziana, eu sou economista e moro atualmente na França. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um pouco do cenário econômico ligado a essa crise que a gente tem vivenciado, a crise do coronavírus. Então a ideia vai ser de entender como uma crise que afeta o sistema de saúde teria um poder tão forte de afetar a nossa economia. Então, o primeiro ponto a ser levantado com relação a essa crise que a gente tem vivenciado é diferenciar ela com relação à crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise de origem financeira e que afetou a economia como consequência. Essa crise atual é uma crise que afeta o sistema de saúde. Então, como é que a gente pode entender esse link do sistema de saúde com a economia? Então, é importante a gente entender que a economia ela é composta por pessoas, ela é composta por indivíduos. Quem faz a economia são essas pessoas que compõem a sociedade. Então, a consequência direta disso é se a gente tem uma crise, uma pandemia mundial que afeta essas pessoas que compõem a economia vai necessariamente ser afetada. Então, uma consequência direta dessa causalidade de pessoas afetadas afetam a economia. Um segundo ponto a ser levantado com relação a essa crise que a gente tem vivenciado é por quais canais essa crise sanitária pode vir a afetar a nossa economia. Então, um primeiro canal vai ser com relação à estratégia adotada pelo governo para enfrentar essa crise. Então, o caminho que o governo vai seguir vai ter um impacto na economia de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, a estratégia que os governos têm adotado, a maioria dos países tem adotado, e que inclusive foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é essa estratégia de quarentena. Então, a estratégia de quarentena, é claro que ela afeta a economia diretamente, ela vai ter um impacto na economia, porque o que a gente tem vivenciado é justamente fechamento de comércios, a população que precisa ficar isolada em casa, só alguns setores alimentares que garantem um serviço básico, mas a gente tem visto a economia funcionando no estado mínimo. Então, isso é claro que afeta a economia. Um segundo canal pode ser relacionado também às expectativas dos agentes econômicos. Então, como os investidores, como a população, como o mercado financeiro tem visualizado essa crise e como eles têm reagido. Então, os agentes econômicos estão com uma expectativa negativa, né? O que é expressado por essa queda das bolsas de valores mundiais, né? Que a gente tem visto com bastante repercussão. Então, agora eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem o que vem a ser o mercado financeiro e qual a importância dessa questão que eu falei das expectativas. Então, o que vem a ser expectativas, qual a importância disso. Então, o mercado financeiro, se a gente tenta resumir, vou tentar resumir e simplificar o máximo possível. O mercado financeiro é o local onde empresas ou governos conseguem fundos emprestados para fazer os investimentos necessários, para fazer as produções necessárias, tomar as medidas necessárias para fazer a economia funcionar. Então, o mercado financeiro tem essa importância. Então, se o mercado financeiro está com expectativa negativa, o que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que colocam dinheiro nesse mercado, os agentes econômicos que aplicam esse dinheiro nesse mercado, quer dizer que eles estão com uma expectativa ruim, que eles não querem mais aplicar o dinheiro nesse mercado, porque eles não se sentem à vontade, eles não sentem mais uma confiança para aplicar esse dinheiro. Então, o que significa que as pessoas que gostariam de pegar dinheiro emprestado nesses mercados não vão conseguir mais ou vão ter condições piores. Vai ser mais difícil de pegar dinheiro emprestado. Então, o lado negativo de ter expectativas negativas é que a gente vai ter dificuldade em ter fundos, em ter financiamento para fazer a economia funcionar. Então, agora que a gente entendeu os canais de transmissão dessa crise sanitária para a nossa economia e que a gente já entendeu mais ou menos o que significa o funcionamento do mercado financeiro e das expectativas, vamos tentar interpretar o dilema do governo, vamos tentar entender por que o governo toma uma decisão ao invés de outra, o que o governo busca ao tomar sua decisão. Então, primeiramente, a gente tem que entender um governo, um chefe de Estado, vai ser como um chefe de família, uma chefe de família, que tem o dilema de trazer o bem-estar para o seu núcleo familiar. Então, ele vai tentar minimizar os efeitos negativos e tentar trazer o melhor cenário possível. Então, nesse cenário da crise que a gente tem vivenciado, o governo ele tem que pensar no efeito econômico, mas ele também tem que pensar no efeito que vai minimizar o risco de caos social, de caos sanitário. Então, ele tem que minimizar os efeitos negativos. Então, como ele vai fazer isso?
Num cenário de uma pandemia, o risco não é apenas o grau de mortalidade da doença, mas também, o importante é qual velocidade que esse vírus se espalha e qual vai ser a demanda do sistema de saúde público, do sistema de saúde do país, né? E até que ponto o governo e as nações vão conseguir oferecer esse serviço de saúde, né? Então, a ideia aqui é de entender até que ponto a oferta vai converger com a demanda. Então, o governo ele vai buscar isso, ele tem que buscar um equilíbrio. A demanda de pessoas que vão precisar usar o sistema de saúde tem que ser igual à oferta. Então, por que que os governos, apesar de todo esse cenário negativo de uma política de quarentena, por exemplo, que não é o melhor dos cenários, economicamente falando, obviamente, por que que os governos tomam essa decisão? Eles tomam essa medida para tentar trazer esse equilíbrio no sistema de saúde. Então, o sistema de saúde vai ser capaz de oferecer tal nível de médicos, de espaço, de infraestrutura para receber tal número de pessoas. Então, medidas que o governo toma com relação, por exemplo, quarentena, com o isolamento social, é para tentar diminuir a velocidade de contaminação da população, para justamente não acontecer o desequilíbrio de ter a situação de pessoas estarem doentes e não poderem ir para o hospital por não ter lugares para ela ser tratada. A consequência, mortes em massa e pessoas doentes não conseguindo acessar um serviço básico, que é o serviço de saúde. Então, à medida que se o governo não consegue oferecer esse serviço, ele está indo contra o próprio contrato social, que é fornecer serviço de saúde básica. Então, isso geraria caos social também. Então, a ideia aqui é que o governo tente equilibrar. Ele vai ter que fazer políticas que tragam um equilíbrio. Então, do ponto de vista econômico, ele vai ter que ser capaz de garantir uma economia que funciona no estado mínimo, mas sem gerar caos social. Então, o governo vai ter que tomar medidas para tentar garantir esse estado mínimo e cobrir o vácuo que vai ser deixado por esse estado mínimo, por esse funcionamento do estado mínimo. Então, se ele tiver que dar suporte a empresários, ele vai ter que fornecer um suporte. Se ele tiver que dar suporte a assalariados, ele vai ter que dar esse suporte a assalariados. Então, ele vai ter que criar esse equilíbrio no mercado econômico, mas, ao mesmo tempo, o equilíbrio no sistema de saúde também tem que ser garantido, porque senão a gente vai ter um caos social de outro sistema. E, é claro, garantir uma serenidade no lado político, porque se a gente tem um caos social em qualquer um desses sistemas, a gente vai ter um caos político, né? Então, a ideia aqui é garantir um equilíbrio. Então, as medidas que os governos têm enfrentado, têm sido essas medidas para justamente evitar esse desequilíbrio e, em contrapartida, fornecer as bases para conseguir enfrentar esse cenário da melhor forma possível. Então, minimizar os efeitos negativos. Então, é assim que a gente entende por que os governos têm tomado essas decisões. E com relação a essa questão de equilibrar e manter o equilíbrio, isso também tem uma grande importância no lado financeiro, no mercado financeiro, a questão das expectativas. As expectativas, elas também têm um papel muito importante nesse sentido. Quando o governo consegue garantir esse equilíbrio, os investidores, o mercado financeiro, olha com bons olhos. O equilíbrio vai garantir a estabilidade financeira também. Então, por exemplo, se um governo toma medidas que crie um desequilíbrio em algum setor, seja na economia ele não consiga fazer face à situação, ou seja, no ponto de vista sanitário, por exemplo, se a gente chegar ao ponto de não ter espaço nos hospitais para cuidar das pessoas, é claro que isso vai ser uma catástrofe para o mercado financeiro. O mercado financeiro vai simplesmente olhar o governo como incapaz de enfrentar uma crise. E um último ponto, não menos importante que os outros pontos já citados, é a questão de quais são as armas do Estado para fazer frente a uma crise dessa amplitude. Então, o que o Estado pode fazer? Quais são as ferramentas do Estado para enfrentar esse tipo de crise? Então, primeiramente, o Estado pode contar com a sua política fiscal. O que vem a ser a política fiscal? Política fiscal é a política de gastos, é a política de despesas públicas. Então, o governo ele pode adquirir empréstimos ou utilizar os cofres públicos. Então, se esse governo tiver receita suficiente para cobrir esse tipo de despesa, ele pode usar os cofres públicos, mas se ele não tiver suficiente, ele pode adquirir empréstimos no mercado.
Então, aí a importância das expectativas. Como eu falei, é bom o governo passar uma imagem de credibilidade no mercado para ele conseguir adquirir esses empréstimos facilmente, com condições mais favoráveis e com taxas de juros mais baixas. Além da política fiscal, o governo também pode utilizar a sua política monetária. O que vem a ser a política monetária é a utilização do Banco Central. Então, com seus bancos centrais, os governos eles podem injetar dinheiro na economia. E dessa forma, eles podem baixar as taxas de juros, aumentar o acesso ao crédito, por exemplo, facilitar o acesso ao crédito para as empresas, para os microempresários que vão precisar de uma liquidez, de crédito para sobreviver a esse período de economia no estado mínimo. Então, por meio das suas políticas fiscais e monetárias, os governos podem injetar dinheiro na economia. Ao injetar dinheiro na economia, eles podem oferecer pacotes, né? Pacotes de medidas, né? Que é o que a gente tem visto nos governos mundiais. Então, um pacote de medidas de injeção de liquidez, que é o que a gente chama, então, injeção de dinheiro na economia para uma série de políticas, inclusive essas políticas, por exemplo, de um salário básico, né? Trabalhadores informais, por exemplo, no caso do Brasil, e outras medidas de injeção de dinheiro para garantir uma condição mínima aos trabalhadores e aos empresários. Agora, uma questão importante que pode estar passando pela cabeça de vocês é quais são os limites para essa injeção de liquidez no mercado via política monetária e política de gastos via política fiscal. Quanto que o governo pode gastar? Então, essa questão sobre o valor a ser gasto para enfrentar a crise é um grande debate. Por exemplo, uma economia que segue uma austeridade fiscal, como, por exemplo, a economia brasileira vem seguindo ao longo dos últimos anos, assim como economias latino-americanas. O que quer dizer austeridade? A austeridade é baixa nos gastos públicos. O governo tem evitado gastar diante de um cenário de crescimento baixo. Então, num cenário de austeridade, o governo gasta muito pouco. Agora, num cenário de crise, o governo não pode continuar gastando como num cenário de austeridade, porque não é possível obter o equilíbrio e a minimização dos efeitos negativos seguindo uma política de austeridade durante uma crise. Então, eu vou abrir um parênteses novamente para explicar por que uma política de austeridade não é compatível com um período de crise. Então, vamos comparar uma nação com uma família. E vamos supor que esse núcleo familiar, ele gasta muito pouco. Ele tem uma cesta de consumo de baixo custo. Então, vamos supor que essa família ela vai precisar enfrentar uma situação no qual um dos seus membros vai ficar seriamente doente. Então, essa situação ela vai gerar gastos. Gastos para a compra de medicamentos, gastos para um tratamento de saúde, que, por exemplo, o plano de saúde não vai cobrir. Então, isso vai fazer com que essa família ela gaste acima dos níveis de gastos anteriores. Então, ela vai precisar gastar para poder enfrentar essa situação. Então, esse cenário simbólico da família enfrentando um problema, uma crise familiar, vai ser semelhante ao cenário de um governo tendo que enfrentar uma crise. Então, o governo ele tem que aumentar o nível de gastos, o nível de emissão de moeda diante de um cenário de crise, de recessão mundial. Então, quais são esses limites? Para a gente obter os valores necessários para uma política, para enfrentar uma crise dessa amplitude, é necessário um planejamento. Um centro de gestão de crises que seja capaz de realmente realizar um estudo que leve em consideração as capacidades de financiamento do governo, utilizando esses mecanismos, utilizando essas ferramentas fiscal e monetária, é a partir desse estudo é que a gente vai obter um valor que vai ser suficiente. Não é nenhuma questão de valor máximo, é uma questão de valor suficiente. Qual vai ser o valor suficiente que entre nas capacidades do Estado, mas que seja suficiente para cobrir essa situação, para cobrir esse vácuo e que seja capaz de minimizar os efeitos negativos dessa crise. Então, só assim, só com um planejamento profundo é que a gente pode obter os valores necessários para combater a crise. Então, é novamente a ideia de que a austeridade durante a crise não combina. Tem que ser realizado um estudo para identificar quais são as capacidades e quais os valores que vão ser suficientes para enfrentar a crise e, dessa forma, alcançar o equilíbrio que a gente busca, evitar justamente o caos social, o caos sanitário, o caos econômico, o caos político. Então é isso, gente. Espero que eu tenha respondido algumas questões de vocês. Espero que tenha sido claro essa mini aula de economia. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever. E aí a gente tenta responder aos pouquinhos, tá bom? É isso. Obrigada. Tchau, gente!